a professora Gisele Cittadino. Muito bem-vindo ao Jornal da Fórum. Microfone, Gisele. Obrigada, Miguel. Uma alegria muito grande estar aqui com você hoje. Prazer enorme. Alegria toda minha. Gisele, tem mais 2 videozinhos aqui do Dino, que eu vou colocar para a gente assistir, a gente comenta, daqui a pouco a gente parte para a nossa análise dos 100 dias. Só para a gente fechar aqui esse capítulo. Tá. Guilherme, coloca aí esse vídeo do Dino. Dino sobre redes sociais. Coloca aí, por favor. Nós estamos também debatendo muito fortemente com as plataformas de tecnologia. Gostaria também de informar essa comissão e, por intermédio dessa comissão, a sociedade brasileira, que nós temos níveis diferentes de colaboração. Nós temos plataformas de tecnologia que estão colaborando muito, nós temos outras que estão colaborando, infelizmente, menos do que é necessário, para que haja a moderação desses conteúdos de ódio, de agressão, de propagação de violência, de apologia de violência contra crianças e adolescentes. Então, é um trabalho sistêmico, é um trabalho que busca as causas, mas se refere à atuação muito forte da Polícia Federal e das polícias civis dos estados e também, claro, do policiamento ostensivo. Nós vamos também acompanhar os debates que são liderados pelo Ministério da Educação, para que, com isso, nós possamos ter uma política nacional de enfrentamento à violência contra as escolas. Gisele, então, antes de passar para a nossa análise dos 100 dias, queria perguntar se você tem um comentário a fazer sobre isso que a gente ouviu do Flávio Dino e sobre esse problema triste que a gente está vivendo nos últimos tempos, né, de ataque a escolas. Comentário seu, por favor. Eu acho que um dos grandes acertos do presidente Lula na nomeação dos ministros, né, agora nesse terceiro mandato, foi exatamente a escolha do ministro Flávio Dino. O ministro Flávio Dino tem se revelado um dos ministros mais atuantes do governo Lula. Não que os outros não sejam, né? Mas o Flávio Dino é como se ele estivesse sendo chamado a atuar em função de tudo que está acontecendo, né? O presidente Lula assumiu no dia 1º de janeiro, né, dia 2, e logo em seguida nós tivemos aí o dia 8 de janeiro, e o ministro Flávio Dino foi obrigado, né, a tomar uma série de providências, e ele, desde então, vem acertando muito e respondendo bem a esses múltiplos ataques, né, que insistem em fazer contra a democracia no Brasil. Hoje, agora à tarde, a minha filha me envia um conjunto de imagens de WhatsApp, inclusive de um banheiro que mais tarde se identificou ser de uma universidade, acho que em São Paulo, em que se dizia no vidro do banheiro, estava escrito que dia 12 seria um dia de violência, dessa vez nas universidades, e embaixo escrito Hitler vive, né? Então, a gente está lidando com uma extrema-direita, né, com um movimento, digamos, neofascista, neonazista no Brasil. A gente já sabe que esse movimento neonazista ele está organizado no sul do país, basicamente nos estados de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Talvez por conta, não sei, da colonização europeia, italiana, né, por conta do fascismo, e alemã por conta do nazismo, eu realmente não sei. Talvez porque seja por trás desses ataques da extrema-direita, a gente tem uma manifestação de racismo violenta, né? A gente sabe que a gente não pode separar manifestações fascistas e nazistas de algum tipo de ação, digamos, comprometida com algum tipo de eugenia, né? De limpeza étnica ou de, digamos, celebração de uma determinada raça. Se a gente olha para o Brasil e olha para a dimensão que o racismo tem no Brasil, né? Eu até gostei muito desse debate, um debate muito acadêmico, um debate muito teórico, né? Da semana passada, semana retrasada, né? Sobre se o racismo no Brasil era um racismo estrutural, na perspectiva do Silvio de Almeida,
ou se tratava de um racismo institucional na perspectiva do Muniz Sodré, né? E eu confesso que eu conhecia muita coisa do Silvio de Almeida, não conhecia tanta coisa do Muniz Sodré, mas acabei de comprar e de ler O Fascismo da Cor, que é esse último livro, eu acho que é o último livro que ele publicou, e eu cheguei à conclusão que ambos estão certos, né, por conta das metodologias que eles usam, da forma de, digamos assim, do quadro teórico que eles abordam. Eu acho que tanto o Silvio de Almeida, em seu trabalho, está correto ao dizer que no Brasil nós temos um racismo estrutural, quanto o Muniz Sodré também está correto ao dizer que no Brasil a gente também tem um racismo institucional. Eu acho que não sei se um é claramente excludente do outro, né? Ainda que esse debate seja o debate que tenha, né, aparecido. Então, eu acho, Miguel, que não tem como a gente separar esses movimentos, essas manifestações de violência fascistas, nazistas, de algum tipo de racismo no país, né? Acho que a gente tem também um certo compromisso com a difusão do terror, porque essa difusão do terror, em alguma medida, faz com que a extrema-direita fique em evidência, né? E para essa gente, o importante é estar em evidência, seja para o bem, seja para o mal, né? Porque aquilo que é mal para mim e para você, né, para determinados apoiadores da extrema-direita, não é mal, né? Então, quando a gente vê uma foto, por exemplo, do Bolsonaro com uma criança no pescoço, né, e essa criança segurando uma arma, eu olho essa imagem, essa imagem me deixa chocada, né? Porque criança pode brincar com qualquer coisa, menos com uma arma, né? Semana passada mesmo a gente viu que um menininho usando a arma que encontrou do pai, que é um K, que é um colecionador de armas aí desse grupo esses colecionadores que de repente apareceram num número gigantesco durante o governo Bolsonaro. Um garotinho matou a irmã, né, usando a arma do pai, né? Então, as crianças não podem portar armas. E o Bolsonaro circula com uma criança, né, aparece numa manifestação com uma criança no ombro carregando uma arma. Então, você tem uma manifestação que, para mim, é chocante, mas para os apoiadores de Bolsonaro e para todas essas pessoas comprometidas com a difusão das armas no Brasil, isso é digamos, um aparecimento, um cenário, digamos, aquela imagem, ela representa um cenário bacana, né, para quem defende esse tipo de perspectiva. Então, eu acho que a gente tem uma mistura, de um lado, o racismo, né, que está por trás, sem dúvida nenhuma, desses ataques violentos, por conta do fato de que os movimentos fascistas e nazistas não se desgrudam de alguma ideia de limpeza étnica, né? Tanto na Itália quanto na Alemanha, o discurso de uma certa raça, de um certo grupo, de uma certa superioridade de alguns, aparecia com muita clareza. Aqui no Brasil, desde o governo Bolsonaro, a gente vê aparecer com muita clareza manifestações de racismo extraordinariamente intensas, como a gente nunca tinha visto. Isso significa que não havia racismo no Brasil? Claro que havia. Eles só tinham um certo pudor em se manifestar assim tão publicamente, tão desavergonhadamente, né? Então, eu acho que é isso, é uma mistura de racismo e também uma forma de se manter em evidência, né? Esses ataques, a difusão dessas mensagens de ataques à escola e ataques a universidades, vai ser o dia da morte em todos os lugares. Isso é uma estratégia da extrema-direita para tocar o terror, né, como se diz por aí, e para se manter em evidência. Eu acho que é um pouco por aí. Muito bom, Gisele. Me parece também que é um ataque ao que existe mais nobre na civilização, né, que é a educação, né? É uma coisa, parece que é um ataque à civilização,
né? Um ataque da barbárie contra a civilização. Para mim, é o que representa o bolsonarismo, a extrema-direita, é isso, né? A barbárie contra a civilização, a ponto de matar criança, né? A ponto de invadir uma escola. Teve um caso ontem, que a gente divulgou, saiu em toda a mídia, divulgou aqui, mas saiu em toda a imprensa, de um professor de Jundiaí, que ele foi preso, né? Agora está com tornozeleira eletrônica. Ele foi preso porque na aula, olha só que loucura, ele elogiou o assassino de Blumenau, né, das crianças. Ele elogiou, falou, tinha que matar mais, tinha que matar uns 15 ou 20. Né? Aí, os próprios alunos denunciaram na hora, foram lá denunciar para a diretora chamou a polícia, prenderam o cara na hora. Agora, você vê, saiu o perfil do cara, fizeram rapidamente, a imprensa fez um perfil do cara e entrevistaram alguns professores e crianças lá, alunos. Ele tinha um histórico de racismo, né, de comentários racistas, isso confirma o que você está falando, comentários racistas, comentários homofóbicos. Então, a gente já começa, eu estava até falando ontem, Gisele, começa um pouco a diluir um pouco a nuvem, né, que foi muita perplexidade esse assassinato dessas crianças, né, mas que a gente quer entender, né, não é possível. Mas tem a ver com ódio, né, o discurso de ódio, de extremismo, contra a civilização, contra a vida, né? E aí isso, né, não explica, mas pelo menos a gente tem aí um perfil psicológico, né, mais ou menos, da onde vem esse ódio. E teve um caso hoje que eu queria mostrar aqui, vou pedir para o Guilherme subir, você vê da onde vem, né, que é o senador Marcos Duval, do Espírito Santo, que é uma figura esquisitíssima, né? Ele publicou hoje nas redes uma imagem. Eu vou colocar aqui para a gente denunciar, né? Enfim, que com incitação à violência contra o presidente Lula, né? Ele está sendo denunciado já no Conselho de Ética, no Senado, todo o PT está se articulando para denunciar. A gente coloca aqui porque tem que mostrar isso para denunciar, né? Esse cara, ele é uma pessoa muito desequilibrada, pode tirar aqui, não quero ficar vendo você muito tempo, não. É muito desequilibrada, que recentemente, primeiro denunciou uma tentativa do golpe do Bolsonaro, depois começou a falar que era uma armação dele próprio para enganar o ministro do Supremo, né? Então, é isso, né, Gisele? A gente tem esse caso aí, é um gancho para a gente começar já a abordar o assunto que eu queria a sua opinião sobre esses 100 primeiros dias do governo Lula. Qual a sua avaliação, as primeiras impressões desses 100 dias do governo Lula? Eu acho, viu, Miguel, só voltando um pouquinho aí a isso que você falou, né, que eu acho muito importante, porque isso é uma coisa que está tão longe da nossa cultura, né? Você imaginar um homem que entra numa escola e mata 3 crianças indefesas, e da forma como ele fez isso é uma coisa tão bárbara, não é? Tão violenta, tão absurda, não é? Ou essa manifestação que eu não tinha visto ainda do senador Marcos Duval, na verdade, essas duas coisas estão totalmente entrelaçadas, né? Porque o senador, provavelmente, ele está, de um lado, tentando... eu não tinha visto a imagem que ele divulgou, né? Mas, sem dúvida nenhuma, ele está divulgando essa imagem. De um lado, como senador, então ele está tentando se valer do fato de que ele tem imunidade parlamentar e ele só pode responder por esse tipo de ação diante do Supremo Tribunal Federal. Agora, do outro lado, isso também passa um recado, além do recado da violência, ele passa o recado de que é uma espécie de liberdade de expressão, porque isso é outra coisa que a gente precisa discutir aqui, né? Quer dizer, o professor de Jundiaí, que foi preso e agora está com tornozeleira eletrônica, uma pena, porque ele devia ter ficado preso mais um tempo, né, para ver se refletia melhor sobre dizer tanta bobagem. Quer dizer, essa gente acredita que se manifestar a favor da violência contra terceiros, seja quem for, não é? Porque quando ele diz que ele devia ter matado mais, ele não está falando de pessoas negras, de pessoas homossexuais, LGBTQIA+, ele não está falando de nada disso.
Ele está falando de crianças indefesas. Além de tudo, 4 crianças brancas, né? Porque isso ocorreu no interior de Santa Catarina. Então, você vê que é uma manifestação absolutamente sem sentido, porque nem uma manifestação racista é. Mas ele acredita que ele tem a liberdade, isso Bolsonaro trouxe para o país, né? Essa ideia de que você tem a liberdade de dizer, de fazer, de expor, de compartilhar qualquer loucura que lhe passe pela cabeça. Porque ele se vendia como esse, né? Ele era um mito, porque ele era a pessoa que divulgava ou dizia aquilo que queria, e as pessoas algumas pessoas se identificam com isso, né? Então, agora, de qualquer forma, né, Miguel, eu acho que a gente pode dar Bolsonaro como página virada. Para mim, Bolsonaro é um homem morto politicamente no Brasil. Isso certamente vai ser confirmado pela Justiça Eleitoral. Não tenho nenhuma dúvida que Bolsonaro é carta fora do baralho, né? Digamos assim, na plataforma eleitoral. A gente não o terá mais como candidato, nunca mais. Bolsonaro está morto, né? Morto e enterrado. Agora, além de tudo, depois desses escândalos todos das joias, e além de tudo, depois de todos os escândalos que ainda virão à tona, porque isso a gente agora que começou a entender o que está acontecendo nesses últimos 4 anos, o que aconteceu nesses últimos 4 anos. Então, agora, o problema é que a gente, se Bolsonaro está morto, a extrema-direita não está, né? Ela pode até vir a ser liquidada, mas ela ainda não está, né? Se a gente lembra de Fernando Collor de Mello, eu um dia desse comentei isso, né? O Fernando Collor de Mello se elegeu com um partido, PRN, que ninguém sabia nem de onde tinha saído, né? E se elegeu, e foi aquele caçador de marajás, era um mito de um outro feitio, né? Ele andava de helicóptero, andava de jet ski, andava com milhões de coisas por aí, e era essa pessoa que empolgava, né, os desavisados. Agora a gente tem a versão mais piorada, que é a versão de Bolsonaro, e a gente precisa ter cuidado para, no futuro, não aparecer um outro, né, ser que, em alguma medida, representa a morte, né? E aí, fechando aqui esse bloco, eu acho que os primeiros 100 dias do governo Lula representam exatamente o contrário, representam um compromisso com a vida, né? Todas as medidas, digamos, tomadas, eu acho que há 2 lugares importantes que tomaram medidas muito importantes. Um a gente já viu, não é, que é o ministro Flávio Dino. O outro, né, apesar de não é ministro, mas a imprensa fala pouco, mas é um dos lugares em que a gente mais tem conquistado coisas importantes. É a AGU, a Advocacia Geral da União, o ministro Jorge Messias, ele tem feito um trabalho extraordinário do ponto de vista da defesa da democracia, da defesa da ecologia, da defesa das mulheres, da defesa dos trabalhadores. É uma pena que a mídia não dê tanto espaço, se bem que tem falado muito do trabalho dele, né? Do trabalho dele e do trabalho do Flávio Dino. Eu acho que são os 2 ministros que têm se destacado. Gisele, exatamente por isso, por conta da vida. Posso fazer uma pergunta bobinha? Qual é a função mesmo de um AGU? A função do AGU? Depende de quem seja o AGU, né? Nesse caso do Jorge Messias, o Jorge Messias tem utilizado a lei que define a Advocacia Geral da União no seu sentido mais amplo, né? Ele não é somente alguém que está ali para defender a União em casos específicos, né? Quer dizer, eu estava até fazendo uma listinha aqui das coisas que a AGU tem feito, né? Por exemplo, o dia 8 de janeiro, né? O dia do ataque ao Legislativo, ao Executivo, ao Judiciário, a destruição da Praça dos Três Poderes por parte de todos aquelas pessoas absolutamente ensandecidas. O que foi que a Advocacia Geral da União fez? A Advocacia Geral da União
certamente eu não sei os meandros disso, né? Isso eu não sei. Mas eu imagino que em associação com setores da própria Polícia Federal, do próprio Ministério da Justiça e Segurança Pública, eu imagino. Mas, enfim, lançando mão de outras áreas, eu imagino, do governo federal, eles conseguiram identificar várias pessoas, não só pessoas físicas, mas empresas e também associações de pessoas, né, movimentos sociais, grupos organizados, que financiaram o 8 de janeiro, porque evidentemente que aquela manifestação gigantesca não teria ocorrido sem que fontes de financiamento viabilizassem uma empreitada daquele tipo, né? Então, você imagine que de janeiro até agora, a AGU já conseguiu bloquear na justiça 27, quase 30 milhões de reais de pessoas físicas, de empresas e de associações que financiaram aquela quebradeira toda. De maneira que esses 30 milhões de reais já é recurso em nível suficiente para resolver, acho que, não sei exatamente a conta, né? Mas eu li um dia desse alguém explicando isso, que 90% de todo o custo com a reconstrução de tudo que foi depredado na manifestação do dia 8 de janeiro, a AGU já havia conseguido bloquear na justiça esses recursos exatamente das pessoas que estavam financiando aquilo. Então, é uma coisa que a AGU pode fazer, né? Por exemplo, ela pode entrar no Supremo Tribunal Federal, que é uma outra coisa importantíssima que eles fizeram. Ele entra no Supremo Tribunal Federal, porque o presidente Lula, para poder barrar, né, essa é uma ação do Ministério da Justiça, obviamente, mas foi o presidente Lula que fez um decreto proibindo que as armas continuem a ser vendidas no país da forma como vinham sendo vendidas, né? Então, é um decreto que restringe a venda de armas no Brasil. O que é que aconteceu imediatamente à promulgação do decreto? Os CACs, esses grupos de colecionadores e atiradores, enfim, eles entraram com ações no Supremo Tribunal Federal contra o decreto do presidente Lula, pedindo exatamente que o decreto fosse desconsiderado porque violaria o direito deles de terem armas, e isso é um direito fundamental, aquele blá, blá, blá que a gente conhece, que, na verdade, é o mesmo blá, blá, blá que justifica que qualquer cidadão dos Estados Unidos, sendo maior, possa entrar numa loja e comprar uma arma. É um direito que ele tem de autodefesa ou coisa do gênero. O que é que a AGU faz? A AGU vai ao Supremo Tribunal Federal, já é uma ação de uma outra ordem. Ele vai ao Supremo Tribunal Federal e barra esse decreto. Ele apresenta toda a defesa do presidente Lula. Então, nesse caso específico, a gente vê que é uma ação mais claramente de advocacia geral da União. Outra coisa, o programa do Bolsonaro, o famoso Auxílio Brasil. O presidente Lula fez muito bem em trocar o nome de Auxílio Brasil para Bolsa Família, de volta. Por quê? Porque há uma diferença muito grande entre o Auxílio Brasil e o Bolsa Família. A quantidade de pessoas desqualificadas a receber o Auxílio Brasil e que receberam o Auxílio Brasil é um número verdadeiramente absurdo. Mais de 70 mil militares receberam Auxílio Brasil. Então, não foi para isso que o Auxílio Brasil foi criado, para você enfiar nas listas dos cadastros os grupos de amigos, os militares, ou isso ou aquilo. Quanta gente a gente sabe que estava recebendo o Auxílio Brasil de forma indevida. Então, quando o presidente Lula abandona a sigla Auxílio Brasil e cria
recria a sigla Bolsa Família, isso não é somente digamos, um jogo político de palavras, né? Vou voltar com Bolsa Família para o povo descobrir que isso aí é PT. Não é só isso. É também uma forma de dizer que haverá, sim, uma luta política dentro do governo para refazer esses cadastros e procurar todas essas pessoas que são infratores e que, portanto, estão violando informações e recebendo recursos de maneira indevida. Quem é que está fazendo isso? É a AGU. Então, eu não vou saber te dizer exatamente qual é a competência do AGU, que deve ser bem grande, tintim por tintim, né? Enfim, nunca estudei isso, não é minha área de atuação. Mas se você olha tudo aquilo que o ministro Jorge Messias vem fazendo nesses 100 dias de governo, é uma coisa impressionante. A última coisa que eu anotei, que eu também achei muito bacana, a gente tinha 29 bilhões de reais em multas aplicadas pelo IBAMA em cima de garimpo ilegal, terras, isso tudo no norte do Brasil, garimpo ilegal, florestamento, como é? Quando você não floresta, é o contrário do florestamento. Devastação da floresta. Desmatamento. Desmatamento, foi essa palavra que me fugiu. Desmatamento de florestas e apropriação de terras da União que as pessoas se apropriam. Ontem mesmo apareceu um caso de um empresário que tem 500 mil cabeças de gado numa fazenda na Amazônia, e essa fazenda não é dele. Essa fazenda que ele construiu em terras da União. Então, o IBAMA, ao longo dos anos, vinha aplicando multas a todas essas pessoas. Essas multas já chegaram a esse valor de 29 bilhões. Durante o governo Bolsonaro, o IBAMA não cobrou nenhuma dessas multas e nem emitiu multas novas, a não ser um caso ou outro ali para, digamos, disfarçar. Afinal, era o IBAMA, né? Era o Instituto de Proteção do Meio Ambiente. Então, o que é que a AGU está fazendo agora? A AGU está revendo e mandando cobrar todas essas multas que foram aplicadas pelo IBAMA e que agora voltaram a ser aplicadas pelo IBAMA. Mas você tinha um passivo, você tinha um para trás que chega a 29 bilhões. Isso é muito dinheiro. Claro que a gente não vai conseguir receber isso tudo, é evidente, né? Mas se você puder receber, digamos, 1/10 disso, é dinheiro que não acaba mais. Financia aí Minha Casa Minha Vida por mais de um ano, né? É muito dinheiro. Então, isso também é uma atividade da AGU que o ministro Jorge Messias está fazendo. Então, se a gente olhar bem, a AGU ela consegue, né, usando a legislação que define qual é a sua esfera de atuação, ela consegue fazer um trabalho muito bacana, muito bacana. Basta querer. Agora, se você nomeia para a AGU um sujeito inútil, aí ele não faz nada. Claro. Gisele, hoje teve umas boas notícias. Saiu a inflação caiu bem, o dólar caiu. Deixa eu colocar aqui na tela algumas notícias. Eu pedi para o Guilherme subir. Sobe primeiro aquele print das manchetes. Notícia boa é sempre bom dar, né? Separei um print que saiu num desses portais, né? Interessante ver as três notícias que é interessante. Inflação fica em 4,6% no acumulado em 12 meses, a menor desde 2021. O dólar opera em queda, abaixo de R$5. Bolsa sobe. Preço da cesta básica cai em 13 capitais, diz Diese. Coloca agora o gráfico da inflação, por favor, Gui. Aquele gráfico. Está aí o gráfico, a inflação caindo bem. Espero que o bonitão lá do Banco Central agora resolva baixar os juros, né? A inflação está abaixo da meta, inclusive. Vamos ver.
Agora coloca as outras duas manchetes lá do Infomoney, só para a gente completar. A Bolsa subiu bem, superou 106 mil pontos. Os bolsominions estavam falando que a Bolsa não estava bem, está aí, né? Porque a inflação está um dado de inflação muito bom. A expectativa de corte no juro, também é outra notícia aí, várias grandes empresas nacionais crescendo na Bolsa, empresas que não são empresas financeiras. Eu achei interessante também, por isso eu gostei dessa notícia. Eram empresas que vendem para o público, né? Empresas que elas crescem quando as pessoas têm mais dinheiro no bolso, como a Gol, a Azul, são empresas aéreas, né? E a Magalu. Então isso aí, são notícias boas para esses 100 dias, notícias econômicas. Agora, vamos ver se essa pressão política e os próprios dados da estatística convence lá o Roberto Campos Neto e a sua equipe a baixar os juros, porque é isso que a gente espera, né? Mas então voltamos então para os 100 dias. Ontem o presidente Lula fez uma reunião ministerial, fez um discurso longo para falar sobre o que ele pensa desses 100 primeiros dias. E o que você destacaria nesses 100 dias? O que você tem observado mais? Miguel, eu acho o seguinte, esses primeiros 100 dias foram 100 dias, na verdade, para preparar tudo aquilo que o presidente Lula criou nesses 100 dias. A primeira ação dele foi ali com os Yanomamis, né? Porque era uma situação desesperadora, uma situação de calamidade, e ele já chegou lá mostrando a que veio, defendendo a vida, defendendo as comunidades tradicionais. E aí veio um conjunto de fatos, ou de decisões, ou de tomada digamos, de atitudes que mais ou menos a gente esperava, né? Eu acho que 3 coisas são a cara do governo Lula, que é a recriação do Bolsa Família, a recriação do Minha Casa Minha Vida e a recriação do Mais Médicos, né? Essa, especialmente a recriação dos Mais Médicos, é muito importante, porque inclusive a forma como o Mais Médicos agora foi organizado, né? Quer dizer, você vai abrir as vagas nas prefeituras, nos lugares mais... Porque o problema dos médicos no Brasil não está nas grandes cidades. O problema dos médicos no Brasil está no interior, né? As pessoas precisam de médicos especializados em tratamento de família, enfim, dessas coisas todas. Então, essas 3 primeiras, né, medidas, e especialmente essa coisa de dizer, olha, nós só vamos abrir, né, porque a classe médica tem um verdadeiro pavor de Lula por conta da chegada de médicos estrangeiros, especialmente dos cubanos, né? Mas agora está muito claro, os médicos estrangeiros vão chegar na medida em que os médicos brasileiros se recusarem a aceitar empregos em determinadas regiões. Então, essas 3 primeiras medidas, a Minha Casa Minha Vida, o Mais Médicos e o Bolsa Família, a gente mais ou menos esperava, não havia, digamos, nenhuma novidade nisso. Eu acho que a coisa que mais é importante nesses primeiros 100 dias foi mesmo a preparação, né? E fora, logicamente, essas ações pontuais bacanas que a gente já apontou aqui, né? Ministério da Justiça, a AGU. Agora, eu acho que os 100 primeiros dias, eles se caracterizam mesmo por essa preparação desse arcabouço de projeto econômico a ser levado adiante pelo ministro Fernando Haddad, né? Eu não sou economista, então eu não vou aqui tecer nenhuma consideração sobre como é que ele estabeleceu esse teto de gastos, se esse teto de gastos podia ter sido estabelecido de uma outra forma, eu realmente não sei, mas pensando que, de um lado, o presidente Lula não tem o controle sobre o Congresso Nacional. Ao contrário, o Congresso Nacional hoje é um Congresso Nacional, tanto Câmara quanto Senado, que é adversário do presidente Lula e que tem um forte predomínio da extrema-direita. Claro que o presidente Lula é muito hábil e muito capaz de costurar acordos, está fazendo isso por intermédio do Lira e do Pacheco, mas é preciso ressaltar
que nós não estamos, digamos, o governo não está confortável com esse Congresso que está aí, sem dúvida nenhuma, né? Um senador da República que publica o que esse senador Marcos Duval publicou hoje é inacreditável, né? Mas é bem típico ou bem exemplificativo, né, de que há no Senado muita gente que pensa como ele e que é um adversário do presidente Lula. Mourão, Damares, Marcos Duval, Sérgio Moro. Então, aí que eu queria chegar. Rapidinho chega em 10. Desculpe interromper, é só porque é um assunto que eu acho também interessante a gente comentar, uma postagem do Sérgio Moro de ontem, não, de hoje, aliás, né, 11 de abril de hoje. Do Tacla Duran. Tem a ver com essa denúncia do Tacla Duran, que o ministro Lewandowski foi uma das últimas ações dele, e ele manteve a investigação no âmbito do STF, e o Sérgio Moro não queria isso, né? Então ele atacou aí o ministro Lewandowski, a manifestação da PGR acolhida pelo ministro Lewandowski contraria precedentes do próprio STF relativos ao foro privilegiado. Ressalto que o processo com as falsas acusações não é de competência do Supremo, visto que os fatos inventados seriam anteriores ao meu mandato de senador. Por essas razões, aliás, já disse que abro mão do privilégio e luto no Senado para o fim dessa excrescência jurídica, verdadeira causa de impunidade. Recorrerei tão logo tenha acesso aos autos. Gisele, o que você acha sobre essa situação aí do Moro? Olha, a decisão do ministro Lewandowski, eu li hoje de manhã, ela tomou 2 páginas. Porque, na verdade, o juiz, né, Lewandowski, o juiz, o membro da Suprema Corte, ele decidiu com base no relatório da PGR. E o relatório da PGR é absolutamente claro. Ele diz assim, tanto é que o Lewandowski diz assim, ele faz um parágrafo de abertura da decisão dele, cita literalmente o parecer da PGR, os 2 grandes parágrafos do parecer da PGR que incriminam o Moro, e decide que o processo tem que continuar a ser discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal. E o parecer da PGR é absolutamente claro e transparente ao dizer que Sérgio Moro, ministro da Justiça, porque a teoria do Sérgio Moro, quer dizer, o argumento do Sérgio Moro para tirar o processo do Supremo é no sentido de que é preciso sair do Supremo, porque tudo isso que eu fiz contra o Tacla Duran na Lava Jato, eu ainda não era senador. Então, é por isso que não pode ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Eu não tinha foro privilegiado quando cometi o ato ilícito do qual me acusam. Esse é o grande argumento dele. E, realmente, se você olha a atuação dele, quando ele era juiz federal, com tudo que ele fez na 13ª Vara, seria certo se ele não tivesse, como ministro da Justiça, ele já não estava mais, é ilegal de todas as formas, porque ele já não era mais juiz federal, ele já tinha pedido a sua exoneração para se tornar ministro de Jair Bolsonaro, ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro, e como ministro da Justiça e da Segurança Pública, ele interferiu nos processos da Lava Jato. Então, essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski não é uma decisão contra o Sérgio Moro, juiz da 13ª Vara. Essa é uma decisão do Supremo Tribunal Federal contra Sérgio Moro, que, depois de ter deixado de ser juiz da 13ª Vara, já como ministro, continuava metendo o bedelho nos processos da Lava Jato, lá na 13ª Vara, como se juiz ele fosse. Tanto no período da moça que o substituiu, como depois.
E quem diz isso não é o ministro Lewandowski. O ministro Lewandowski é somente um juiz. Quem diz isso é o Ministério Público Federal. Quem são os acusadores de Moro é que estão dizendo que Moro, já ministro, continuou a atuar dentro da Lava Jato. Continuou a perseguir o Tacla Duran como ministro da Justiça. Então, ele vai responder no Supremo Tribunal Federal por todas as ilegalidades que ele cometeu depois que ele deixou a Lava Jato, como juiz federal. Então, é como se fossem duas ilegalidades. Se a gente fosse julgar somente a ilegalidade cometida por Sérgio Moro quando ele era juiz, ele não seria julgado no Supremo Tribunal Federal agora. Só que ele está sendo julgado pelas ilegalidades que ele cometeu depois que ele deixou de ser juiz. Ou seja, ele cometeu ilegalidades quando era juiz e depois quando deixou de ser juiz. E é por isso que ele vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Ele vai recorrer da decisão do Lewandowski. Eu não sei se ele vai recorrer à Câmara, eu não entendo bem digamos, do procedimentalismo do Supremo. Eu não sei se ele vai recorrer da decisão do Lewandowski para a Câmara do Supremo ou se para o plenário do Supremo. Mas eu tenho certeza que ele vai perder, né? Ele vai perder porque a manifestação do Ministério Público contra ele, as provas que o Ministério Público apresenta, os indícios que o Ministério Público apresenta, no sentido de que ele efetivamente perseguiu esse Tacla Duran, que foi um advogado da Odebrecht, é absolutamente contundente. É uma acusação muito clara. Tanto é que o ministro Lewandowski fez um trabalho curto e objetivo. A situação é essa. Este é o parecer do Ministério Público. Vejam aqui o que é que o Ministério Público apresenta. Aí mostra lá tudo o que o Ministério Público apresenta. Tendo em vista esses fatos, eu mantenho o julgamento do atual senador Sérgio Moro no âmbito do Supremo Tribunal Federal. O ministro Lewandowski se despediu do Supremo Tribunal Federal, ao meu juízo, mais uma vez acertando na sua decisão. Eu acho que é isso mesmo. Gisele, você foi uma das juristas que ficaram na linha de frente na luta contra o lawfare, que cometeu uma série de injustiças, inclusive prendendo o presidente Lula. E eu queria saber, naquele momento ali, né, um momento muito difícil, vivido pelo Brasil, todo mundo que ama o direito e ama a democracia, você imaginaria naquele momento que o Sérgio Moro, ele anos depois viraria ministro de um governo de extrema-direita e depois um senador de extrema-direita? Você imaginaria isso naquele momento? Não, de forma alguma. Eu não conseguia imaginar isso. Eu conseguia imaginar... na verdade, Miquel, eu achava que o Sérgio Moro, quer dizer, ninguém tinha dúvida de que se tratava de uma pessoa que não era um juiz. Ele era um implacável perseguidor, não só do presidente Lula, mas do Partido dos Trabalhadores, de uma certa visão de mundo, de uma certa forma de governo. O Sérgio Moro enganou muita gente muito bem, né? Porque ele também vendeu, né, para os grandes meios de comunicação a ideia que ele era um implacável lutador, né, um implacável perseguidor da corrupção no Brasil, né? Então, naquele momento, a gente precisa lembrar o que era ser amigo do juiz naquele momento e o que era ser adversário do juiz naquele momento, né? Naquele momento, ser amigo do juiz você podia estar em qualquer partido político que não fossem os partidos da coligação que havia elegido não só o presidente Lula lá atrás, mas também a presidenta Dilma.
Então, o PSDB apoiava Sérgio Moro, o DEM apoiava Sérgio Moro, a direita toda apoiava Sérgio Moro. Quer dizer, Sérgio Moro era o herói do momento. Além dele ser o herói do momento, para um conjunto de partidos políticos que faziam oposição ao Partido dos Trabalhadores e aos partidos coligados, o Sérgio Moro era também um personagem que a mídia utiliza, e não é a primeira vez que a mídia faz isso no Brasil. A mídia fez isso no Brasil com Getúlio Vargas, e a mídia fez isso no Brasil com Juscelino e com João Goulart, né? Jânio Quadros, ele surge como uma espécie, né? Era um palhaço semelhante a Collor e semelhante a Bolsonaro, o homem que não tem nada a ver com a política, o homem que vai varrer a corrupção, varre, vassourinho. Então, a mídia celebra determinados heróis em algum momento, e como era muito difícil celebrar Bolsonaro, porque Bolsonaro é quase que a imagem do anti-herói, né? Porque ele é iletrado, ele é inculto, ele tem algum tipo de déficit cognitivo, ele não consegue articular duas palavras. Então, transformar esse homem num herói palatável pela camada média, pela camada alta da sociedade, não era uma tarefa muito fácil, né? Se bem que a gente viu que no processo eleitoral, né, as pessoas, quer dizer, a elite brasileira, em alguma medida, tapou o nariz e votou no Bolsonaro, porque o importante era evitar a vitória do presidente Lula. Não conseguiram, né? E eu acho que bom para eles também que não conseguiram, porque aí o Brasil não sobreviveria para ninguém. Claro que terminaria primeiro para aqueles que estão na base da sociedade, mas também terminaria lá no futuro para aqueles que estão no topo. Então, Sérgio Moro foi esse personagem que é útil para um conjunto de partidos políticos que estão na oposição ao PT já há muitos anos. Sérgio Moro também é muito útil para a grande mídia corporativa, porque ela transforma Sérgio Moro numa espécie de herói que luta contra a corrupção, que é o mal que aflige esse país desde 1500. O que é verdade, né? O que é verdade, né? A gente tem tantos trabalhos bacanas mostrando a dimensão feudal da política brasileira, né? Guilherme O'Donnell, que é um cientista político argentino que já faleceu, ele falava nos anéis burocráticos do Estado que eram apropriados por determinadas elites, né? O caso das empreiteiras em relação à Petrobras é um modelo muito evidente disso. É como se partes da Petrobras, da empresa, tivessem sido anexadas às empreiteiras a partir dos seus acordos internos, né? Agora, o mais irônico de tudo, Miguel, é que quando surge, irônico e cínico, né? Que quando surge um dos governos e um dos partidos políticos menos corruptos de toda a história do Brasil, é quando se cria de novo, como fizeram com Getúlio, injustamente, como fizeram com Jango, injustamente, como fizeram com Juscelino, injustamente, e hoje a história reconhece isso, também fizeram injustamente contra Lula e contra o Partido dos Trabalhadores, porque nesse país, todas as vezes em que uma força de esquerda importante, ou não precisa ser de esquerda, não dá para chamar Getúlio de um homem de esquerda, nem Juscelino, mas eram pessoas que tinham, sim, um compromisso com as camadas populares. Então, todas as vezes que aparecem pessoas comprometidas com esses interesses, você rapidinho cria, a grande mídia trabalha isso muito bem, ela cria figuras que vão, aparentemente, lutar contra a corrupção para banir do cenário público exatamente aquela força política que lá está atendendo o interesse das câmaras populares, e nesse caso específico do Sérgio Moro, por uma razão muito simples, porque todos os partidos de oposição ao PT haviam naufragado. O PSDB estava morto,
a direita, o centro da direita estava morta. Cadê o DEM? O DEM era Arena, depois virou PFL, depois virou DEM, depois virou União Brasil, partidos em frangalhos. Então, se você não tem partidos políticos capazes de enfrentar o petismo, você vai buscar lá no judiciário um herói, né, que vai lutar contra a corrupção. Então, é por isso que eu digo sempre que nós não teríamos bolsonarismo no Brasil se antes do bolsonarismo a gente não tivesse criado o lavajatismo. Então, quando eu via agora, na campanha eleitoral, a Rede Globo de televisão batendo duro no Bolsonaro, porque é preciso dar a César o que é de César. A Rede Globo bateu muito duro no Bolsonaro, especialmente a Globo News, mas também o Jornal Nacional. Bateram muito no Bolsonaro. E eu assisti aquilo, eu e todo mundo, a gente assiste aquilo e vê e diz o seguinte: eles estão batendo no sujeito que eles viabilizaram o surgimento. Porque se não fosse o lavajatismo, Bolsonaro não teria aparecido. Porque o lavajatismo é a criminalização da política. E Bolsonaro, nisso, a extrema-direita foi bastante esperta. Ela vê que a política como um todo está sendo criminalizada na televisão, através daqueles dutos que jorram dinheiro, como se a corrupção das empreiteiras no Brasil tivesse começado ontem, não fosse histórica, e como se nos governos do PT certamente foram os períodos em que menos corrupção houve no Brasil. Eu não tenho a menor dúvida disso. Como os períodos em que mais corrupção há no Brasil é exatamente os períodos autoritários. A ditadura militar extraordinariamente corrupta e o governo Bolsonaro. Nós estamos levantando agora a pontinha do tapete, não é? O caso das joias é bem significativo, mas vai aparecer coisas aí, sabe? A não ser que o governo Lula não queira levantar esse tapete porque quer fazer outras coisas, né? Não sei qual vai ser a posição realmente do governo. Eu enfrentaria e mostraria tudo o que aconteceu. O Ministério da Saúde deve ser um lugar magnífico para você fazer uma devassa à corrupção. Gisele, a gente tem mais alguns minutos, queria aproveitar para fazer a última pergunta sobre a sua expectativa para o STF. O Lula deve indicar a qualquer momento o novo ministro do STF, né? Esse é um dos debates importantes entre juristas. Para você, se você defende algum nome, né? Muito se fala no Zanin, mas qual é o perfil da pessoa, né? Qual é os critérios que você acha que o presidente Lula deveria usar para indicar o novo ministro? Miguel, eu não tenho nenhum candidato ao Supremo Tribunal Federal nesse momento, porque eu acho que nesse momento não está em questão, por exemplo, a chegada de alguma mulher ao Supremo Tribunal Federal. Eu acho que seria muito bom que nesse momento fosse indicada já uma mulher ao Supremo Tribunal Federal. Porque essa história de que nós mulheres temos 2 vagas no Supremo me parece absolutamente ridícula, né? Dado o fato de que as mulheres respondem por metade da população brasileira e hoje são maioria na área do judiciário. Ainda que não sejam maioria no âmbito dos tribunais superiores por conta do racismo, mas também do racismo, né? Porque há muitas juízas negras no Brasil que não chegam aos tribunais superiores, mas, em geral, as mulheres não chegam aos tribunais superiores por conta do machismo e da misoginia. Então, eu acho que seria muito bacana se o presidente Lula apostasse numa mulher desde logo, para acabar com essa história de que tem 2 vagas de mulheres no Supremo porque tem 2 mulheres. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, seja quem for a pessoa que o presidente Lula vá nomear, eu vou esperar essa pessoa cometer alguma bobagem antes de criticar, né? Eu acho que o presidente Lula, nesse momento da indicação, ele merece tudo menos críticas assodadas,
de críticas antecipadas, críticas rápidas. Então, falam muito no nome do Zanin, que foi advogado dele, falam muito também no nome do Manuel, que foi é um advogado hoje, mas ele foi assessor do ministro Lewandowski, que é o nome, digamos assim, da preferência do ministro Lewandowski, e eu confio muito no discernimento do ministro Lewandowski. Então, seja o Zanin, seja o Manuel, eu não terei, eu vou aplaudir, é isso que eu estou querendo dizer, eu vou aplaudir até o momento em que a pessoa disser a que veio, né? A gente vai descobrir isso bem rapidinho. Agora, se eu fosse a presidente da República, né? Se eu fosse a presidente da República, nesse momento, né? Eu não optaria por nenhum desses dois. Por quê? Porque eu tenho alguma coisa contra eles dois? De jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu acho que tanto um quanto o outro são pessoas sérias, bem formadas, tem um belo currículo. Agora, eu acho, né, que a gente precisaria, no Supremo Tribunal Federal, nesse momento, de um outro perfil. Eu preferia que o próximo ministro do Supremo não fosse branco, né? Eu acho que o próximo ministro do Supremo deveria ser uma pessoa preta. Acho também que o próximo ministro do Supremo não deveria ser um homem rico, né? Eu optaria por uma pessoa com um perfil menos do topo da sociedade do ponto de vista econômico, sabe? Por quê? Porque eu acho que homens brancos e ricos, eles talvez, eu não vou generalizar porque pode ser diferente. Eu acho que homens brancos e ricos, eles talvez não tenham muita sensibilidade, muita empatia e especialmente muito conhecimento do Brasil pobre, do Brasil miserável, do Brasil das camadas populares, do Brasil das comunidades, do Brasil que sofre o racismo, do Brasil que sofre com a miséria. Eu acho que, nesse momento, um homem negro que saiba muito direito, e que um homem ou mulher, não importa, né? Negro, que saiba muito direito e que tenha uma trajetória de compromisso com, digamos, esse Brasil abandonado, esse Brasil excluído, esse Brasil que está, digamos, sempre de fora da sociedade, né? Eu acho que esse seria o perfil ideal. Agora, eu também não sou criança, né? E eu sei que esse nome precisa da aprovação do Senado Federal. Alguém vai dizer, mas nunca o Senado Federal recusou o nome de ninguém. Até o dia que recusar o primeiro, né? Porque a gente sabe também, basta olhar para as carinhas de todos os ministros que já passaram pelo Supremo Tribunal Federal, não tem ninguém ali que poderia gerar um sentimento de insatisfação tão grande a ponto do Senado Federal vetar o nome. Mas aí seria um custo do Senado Federal, né? Mas talvez o presidente Lula, não tendo a maioria parlamentar que precisa na Câmara e no Senado, não queira, nesse momento, abrir algum tipo de conflito no Senado. Então, é muito fácil, né? Para mim, que estou do lado de cá, que continuo e vou continuar, né, com a minha vida na universidade, é muito fácil para mim, que estou de fora, né, ficar fazendo esse tipo de colocação, né? É diferente para ele, que está sentado lá na cadeira de presidente da República, que tem que costurar uma maioria na Câmara e no Senado que possam aprovar as leis do interesse do governo. Como é que esse nome, né, vai chegar? Talvez esse nome dos meus sonhos, né, esse nome que pudesse ter aí o apoio do MST, o apoio do MTST, o apoio das mulheres, especialmente das mulheres negras, um nome que tivesse uma passagem muito grande aí pelo conjunto da sociedade que luta por direitos, que luta por democracia. Talvez fosse um nome que o Senado não engolisse nesse momento, ou talvez fosse um nome
né, seja um nome que o presidente Lula avalia que, nesse momento, não seja o mais adequado de apresentar. Então, como o privilégio de escolher o ministro do Supremo é dele, mas também o ônus de escolher o ministro do Supremo é dele, eu acho também que nem é bacana ficar a gente aqui de fora, sabe? Dizendo, tinha que ser fulano, tinha que ser Beltrano, ou tinha que ter esse perfil, ou tinha que ser aquele perfil. Eu dou o perfil que eu colocaria no Supremo se eu fosse presidente da República. Mas como eu não sou e nunca serei, é melhor deixar o presidente Lula escolher. E, de cara, eu lhe digo, eu vou apoiar de início, seja quem for, e só vou criticar se for necessário criticar. Aí não tenha dúvida que a gente cai matando. Eu sei que vai. Gisele, muito obrigado. Sempre muito bom conversar contigo. Grande abraço, boa sorte lá no seu trabalho. Até a próxima. Obrigada, Miguel. Um abraço a todo mundo a você e a todo mundo que nos acompanhou aqui. Tchau, tchau. Tchau. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é. Essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém, fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajuda. Muito obrigado.